O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos sentar. Reverendíssimo Padre Thales, neo-sacerdote, que celebra a sua primeira missa solene, reverendíssimos irmãos no sacerdócio, seminaristas, familiares do novo Padre, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos exorta na epístola de hoje a nós, e de forma especial ao novo sacerdote: não vos inquieteis com nada. O evangelho de hoje termina num lugar chamado Betânia. Eu gostaria que, para a gente começar a reflexão de hoje, nós nos transportássemos para um lugar de mesmo nome. Não é a mesma Betânia, é outra Betânia. Essa Betânia de João é a Betânia além do Jordão. Mas existe uma outra Betânia ali perto de Jerusalém. E essa Betânia era um lugar especial para o coração de Jesus. Era o lugar onde Jesus gostava de descansar. Jesus tinha em Betânia 3 amigos: Lázaro, Marta e Maria. E uma das passagens mais conhecidas de uma das estadias de Cristo na casa de seus amigos mostra, por um lado, Maria aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e Marta atrapalhada, preocupada, inquieta. Não por um motivo ruim, era para servir Jesus, mas inquieta. Inquieta de uma forma diferente daquilo que São Paulo ensina: não vos inquieteis com nada, nem sequer com o serviço do Senhor. Claro, hoje começa o ministério sacerdotal do Padre Thales. Hoje começa o grande serviço do Senhor. É uma tentação muito grande, sobretudo para nós que somos padres seculares, padres de paróquia, que o turbilhão dos acontecimentos, dos afazeres, tragam para nós essa inquietação. É sempre para nós aquela tentação de um certo pelagianismo, da gente acreditar que as coisas vão acontecer por causa do nosso esforço, por causa da nossa atividade, que faz com que a gente se esqueça daquilo que nosso Senhor chama de o único necessário. Mesmo para a vida sacerdotal, tão ocupada, com tantas pessoas que nós precisamos atender, com tantas coisas que nós precisamos fazer, ainda assim só resta um necessário. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Para que isso fique bem claro, vamos pensar aqui. Nós podemos botar 3 motivos pelos quais a gente não deve se inquietar com nada. 2 deles vale para o padre e vale para todos. E um terceiro vale só, talvez especialmente, para nós. Não vos inquieteis com nada. A gente não precisa se inquietar com nada, porque aquele que nos sustenta é Deus. A força que nós precisamos vem de Deus. É por isso que a Escritura fala: lança tuas preocupações no Senhor. Ele tem cuidado de vós. Por isso que São Paulo, logo depois de dizer não vos inquieteis, o que ele fala? Apresentai vossos pedidos, vossas preces com ação de graças a Deus.
É na oração, é no caminho da oração que nós encontramos o remédio para tudo aquilo que pode ser capaz de nos inquietar. E por isso, na vida sacerdotal, nós medimos a qualidade do nosso apostolado, nós medimos a qualidade do nosso ministério pela qualidade da nossa oração. E muitas vezes surge a tentação de tirar da oração para dar para o povo. Quando tiramos da oração, nós tiramos do povo. Para que a gente possa exercer esse ministério, que também é um mistério tão difícil, é necessário que a gente se concentre no único, em Deus. Para que não nos deixemos cair nas inquietações, Deus. Para que a gente não receba aquela mesma advertência que Cristo falou com Marta. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Olha que tristeza. Cristo na sua sala, esperando que ela estivesse aos seus pés, e ela inquieta com muitas coisas. Claro, não somente porque Deus nos sustenta, mas também porque Deus é a nossa finalidade, Deus é a nossa recompensa. Quando nós assumimos na nossa vida o interesse pelo único necessário, quando a gente deixa de lado o que é acidental para concentrar-se em Cristo, acontece aquilo que São Paulo continua dizendo: a paz de Deus que supera todo entendimento. O próprio Deus é a nossa herança, o próprio Deus é a nossa recompensa. É isso que nós buscamos na vida de todos, mas especialmente na vida sacerdotal. Quando nós nos concentramos em buscar a Deus e Deus somente, o próprio Deus é a nossa recompensa na felicidade eterna do céu, mas já aqui na terra, o próprio Deus é a nossa recompensa ao modo de paz interior. Nós temos paz, e paz é o contrário de inquietação. Não vos inquieteis com nada. E essa paz, caro Padre Tales, amados irmãos, essa paz de Deus supera todo entendimento. Depois de uma jornada longa de muitos estudos sérios, nós sabemos que é muito gratificante aprender acerca das coisas de Deus, que é um prazer mais elevado que qualquer prazer humano e carnal. Mas ainda diante disso, que é tão elevado e tão bom, a paz de Deus supera. A paz de Deus supera todo entendimento. E para que isso seja justificado, vamos nos recordar de dois entendimentos que superam talvez todos os outros entendimentos. Quando a gente lembra, por exemplo, de Santo Agostinho, no inicinho, nas primeiras linhas das Confissões, o que ele diz? Aquela passagem tão famosa: o nosso coração é inquieto, enquanto não repousar em vós. A solução para a inquietação é o repouso em Deus. E se alguém foi capaz de superar Agostinho, nós vemos o mesmo testemunho. Quando São Tomás de Aquino escreve o ofício de Corpus Christi, aquela bela poesia litúrgica, o próprio Deus aparece para ele dizendo: Tomás, escreveste bem sobre mim. O que você quer em troca? Aquele homem que se dedicou a descobrir as soluções para as mais intricadas questões acerca das coisas mais elevadas sobre Deus, sobre Cristo, sobre a filosofia e a teologia, podendo receber qualquer resposta acerca de qualquer problema que o inquietava, ele escolheu: Domine non nisi te. Senhor, eu não quero nada, eu quero vós. Não vos inquieteis com nada. Somente Deus traz para nós
essa paz que nós precisamos para sermos mensageiros da paz. E por fim, de forma muito própria, na vida sacerdotal, o grande motivo para que a gente não se inquiete é porque nós fomos enviados por Deus. O próprio Deus nos chamou, nos escolheu para uma missão da qual nós não somos dignos, mas que nós aceitamos por obediência e amor. Quando é Deus que envia, então nós somos capazes de levar paz. Essa semana é toda repleta de indicações litúrgicas muito bonitas nesse sentido. Nós escutamos no Evangelho de hoje que os judeus enviaram sacerdotes e levitas a João. Os judeus enviaram. E quando os judeus enviaram, aqueles homens não tinham paz. Eles tinham perguntas. Eles tinham inquietações e dúvidas. Tu quem és? És João? És o profeta? Mesmo quando é João quem envia. Domingo passado nós vemos João enviando 2 de seus discípulos a Jesus. E mesmo sendo João o precursor do Senhor quem envia, aqueles homens não são capazes de levar paz. Eles vão até Cristo inquietos, céticos, perguntando: és tu quem havia de vir? Ou devemos esperar por outro? Nós não somos enviados pelos judeus, nem por João. Quando daqui a alguns dias, na quarta-feira, o senhor celebrar a missa das têmporas, no Evangelho, o senhor vai lembrar quem que te envia. Como está o seu lema sacerdotal? Aquele que me enviou. Deus enviou para Nazaré um anjo chamado Gabriel a uma virgem de nome Maria, para dizer: Netimias, Maria, não temas. Só somos capazes de levar a paz porque somos enviados pelo Deus da paz. Nós, no nosso ministério sacerdotal, carregamos a paz de Deus e o Deus da paz. Não vos inquieteis com nada. E quando a tentação da inquietação surgir, é a própria Virgem Maria que ressoará aquelas palavras que ela ouviu do anjo para o sacerdote, que também é anjo, seu filho predileto, dizendo: Netimias, não temas, filho amado. Eu estou aqui. Eu sou sua mãe. E que a Virgem Maria, nossa mãe, Rainha da Paz, conduza em paz o seu ministério de hoje, a partir de hoje, até o dia que essa paz se consumará em glória no paraíso, em que espero que o Senhor chegue não sozinho, mas carregando consigo muitas almas que o seu ministério foi capaz de pacificar nessa terra, para que Deus pudesse glorificar no céu. E enquanto isso, nesse ministério tão difícil que começa, quando o Senhor se enxergar diante de responsabilidades e deveres que parecem descomunais, que parecem desproporcionais para a sua força humana, lembre desse dia e dessas palavras: não vos inquieteis com nada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.